Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Thiago Lima aqui, começando mais um podcast Manutenção Mental, juntamente com meu amigo Robson Calil. E antes de mais nada, hoje de Casa Nova, aqui na TV Metropolitana, e dando um recadinho aqui, temos uma última informação aqui que saiu agora, né? A nossa equipe de jornalismo está apurando, mas um homem teria baleado sua companheira lá no Bosque dos Lenheiros. Acompanhe as redes da Metropolitana e saiba das atualizações, tá? E para você que está entrando agora aí, bem-vindos à Metropolitana. Estamos ao vivo com som e imagem. Você que está assistindo pelo Instagram, use o seu aparelho na horizontal, tá? Facebook e YouTube. Nos ouça pelos aplicativos Radiosnet e aplicativo da Rádio Metropolitana, somente pelo Android. Baixe na sua lojinha do celular. Ouça também pelo site www.rmptv.com.br. Recados dados, estamos aqui hoje com dois amigos militantes e também para falar sobre um assunto, né, que está na contemporaneidade. Bem-vindos, obrigado por aceitar os nossos convites, Dr. Oscar Júnior e Cláudia Pocente. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Oscar. Boa noite, obrigado pelo convite. Show. Então, hoje nós queremos falar sobre um assunto. Qual assunto, meu amigo Robson Calil? Hoje nós vamos falar sobre pessoas em situação de rua, né? E vou fazer de cara já uma pergunta para a Cláudia. Quem que é a Cláudia? Se apresente para a gente. Eu sou Cláudia Pocente, esposa, mãe, avó e assistente social. Trabalho com dependência química há 18 anos. Né? Sou atuante nessa área. Ótimo. E quem que é o Oscar? Fale um pouco para a gente. Mais importante, sou amigo do Thiago há 30 anos. Oh. Eu acho que isso supera tudo. Isso é bom. E sou advogado, né? Sou advogado há 18 anos, sou professor de direito criminal, de criminologia, de direito penal, de direito constitucional. E estamos aí, sempre fazendo por onde atuar em todas as áreas da sociedade, né? É impossível a gente ficar trancado num ponto só. Então, eu fico feliz pelo convite aí. A gente bater um papo a respeito de um tema tão importante. Show de bola. Vou emendar uma pergunta para a Cláudia. Cláudia, o que faz o assistente social, né? Como que atua o assistente social hoje? Tá. Geralmente, as pessoas colocam assistente social é aquela que doa a cesta básica. Uau. Geralmente é isso. É aquela que doa a cesta básica com quem eu vou conseguir alguma coisa. E não é só isso. Faz parte do nosso trabalho isso, claro. Mas a atuação do profissional de assistência social é a luta pelos direitos do ser humano, né? Então, a gente vai lutar pelas políticas públicas que ele tem direito. Então, hoje eu atuo com os dependentes químicos, com os familiares, para que eles tenham um atendimento na rede pública, né? Que eles consigam voltar à sociedade e com a nossa ajuda como assistente social, né? É bem amplo, né? Isso. É um campo bem Eu amplo, assim. assistente social de uma instituição, mas atuando com outras assistentes sociais de muitas redes aqui em Piracicaba. Eu fico muito feliz de receber a Cláudia e o Oscar aqui, porque eu tenho uma história bacana com eles. Primeiro que a Cláudia é uma pessoa que eu admiro bastante, que há mais de 20 anos ela está ligada a essa área social e também na luta contra a dependência química e a favor dos dependentes também, né? Da reconstrução mental, né? Sim. Dessa parte de reinserção social. Ela está bem engajada com isso porque ela trabalha com a baixa classe social, né? Com a classe baixa, aqueles que não têm condições, aqueles que procuram ajuda e não encontram. E também com um amigo de longa data, desde os 16 anos de idade, Oscar, primeiramente, Juninho, PC, para quem conhece há muito tempo, e depois, com muito orgulho, o Dr. Oscar, que hoje dispensa comentários, a cidade inteira conhece, e até o estado, muitas pessoas conhecem. São pessoas engajadas, porque desde 2010 que eu milito na área da dependência química e que o Oscar cuida da parte jurídica também, nos orientando o que fazer, o que não fazer, e eles têm histórias para contar hoje aqui, dentro desse âmbito da dependência. E o nosso assunto hoje é sobre pessoas em situação de rua. Não vamos usar o estereótipo de moradores de rua. Mas o que leva uma pessoa a ficar em situação de rua? Segundo o olhar do meu amigo Oscar Júnior, qual é o seu olhar sobre esse conceito da situação de rua, doutor Oscar? Antes de responder, eu quero ler alguns dados aqui para nós trabalharmos com números, para não ficar uma coisa só... Muito importante isso. Um achismo.
cerca de 365 mil pessoas viviam em situação de rua no Brasil no final de 2025, segundo estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com Atual, a população, 2025. população em situação de rua da Federal de Minas, o FMG. Quase a população de Piracicaba. 365 mil. Antes disso, em 2024, o número estimado era de aproximadamente 328 mil, um ano antes. Levantamento anteriores indicavam números menores, como cerca de 281 mil em 2022, pelo IPEA. Ou seja, só aí já assusta. Mas o que mais me chama a atenção, a população de rua cresceu significativamente ao longo da última década, passando de cerca de 22 mil em 2013 para centenas de milhares. Em 2013 nós tínhamos 22 mil pessoas e hoje são 365 mil pessoas. 90%. É um salto estarrecedor. Sim. Então, assim, É bem por mais preocupante, né? É um preocupante, foge ao controle social em qualquer circunstância. E aí nós vou falar aqui do que eu posso colaborar do ponto de vista jurídico acima de tudo, mas não somente. Quando nós trabalhamos com pessoas em situação de rua, e eu já trabalhei, não vou dizer que eu trabalhei, mas eu tive acesso, ou por questões profissionais, ou por um período que eu trabalhei na prefeitura, em gestões anteriores, ou também pela questão de evangelização pela igreja. Quando você vai conversar com um morador de rua, é assustador que muitos deles têm cursos superiores, tiveram empresas, tiveram família, ou seja, a pessoa não nasce na rua. A pessoa não nasce na Praça José Bonifácio, na Praça da Sé. Elas tiveram um histórico antes de que um dia, seja lá qual for o acidente da vida, resolvem morar na rua, sem ter lugar para tomar um banho, dormir em segurança, enfim. E os motivos são os mais variados, desde desilusão amorosa, problemas financeiros, perda de um filho, perda de um... Nem todo mundo que está lá é vagabundo, nem todo mundo que está lá não presta e é um ser humano inferior. Mas esse salto, ele não pode ser menos do que um problema social, econômico também. E você pode ver que os dados ficaram alarmantes a partir da pandemia. Né? Eu tenho escritório em São Paulo também, vocês Eu ia sabem. falar isso aí. Depois da pandemia deu um salto maior ainda, né? Assustador. Eu lembro que quando entrou a pandemia, eu ia para São Paulo atender pessoas porque a demanda do advogado triplicou, porque era gente perdendo a empresa, perdendo o casamento, brigas em casa, enfim, foi um caos em todas as áreas. Isso demandou o Poder Judiciário também, consequentemente a advocacia. Legal observar que não quer dizer que todo mundo que está em situação de rua é drogado, é problema com droga, com bebida, né? Tem diversos problemas que podem acontecer e levar a pessoa a essa situação, né? Isso que é bom para a gente poder até mudar um pouco da nossa forma de ver isso, porque pode ser que aconteça até com a gente, né? Com certeza. Ninguém tá assim, como que eu posso falar? Imune a, de repente, um dia chegar numa situação como essa, né? Isso é importante frisar também. Né? Exato. Eu tenho conversado bastante com o Calil, né? Até na formulação desse podcast, né? Para as pessoas que estão em casa assistindo, que não é algo voltado somente para dependência química, não. Pelo contrário, saúde mental, transformação, superação e um olhar, né, de vários profissionais de áreas distintas sobre o que leva uma pessoa a perder o controle da sua razão. Perder essa linha de raciocínio que uma hora pode ultrapassar, vamos dizer assim, né, a linha do certo e do errado. Cláudia, segundo tudo que você vivenciou na área da dependência química, você acha que existem alguns fatores que fazem com que a pessoa fique nessa zona de conforto e aceite a rua como a sua moradia? Quais são os principais fatores, segundo o que você já passou até hoje, que são primordiais assim, para uma pessoa aceitar essa situação? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas até entendem. Entendem não, eles sabem o que a gente está falando e ficam bravos, né? Você colocar dessa maneira. Mas a rua, em Piracicaba, pelo menos, é muito fácil.
Então é difícil, é muito Você difícil. acha que aqui tem mais ferramentas para mantê-los na rua? Sim, para que eu vou assumir um compromisso de um aluguel, de pagar uma água, de pagar uma luz, de trabalhar, de cuidar de uma família, se na rua eu tenho... Hoje ainda a prefeitura cortou a história da alimentação, né? Eu posso ser criticada, tenho certeza que eu vou ser por falar isso. Mas isso faz com que eles se mantenham, viu? Tinha café da manhã, almoço, 3 tipos de jantar. Para que eu vou assumir? Então, é uma coisa que eu, como assistente social, a gente tem que dar uma dificultada para eles aceitarem a ajuda de um profissional, para eles aceitarem que a gente consiga ou tente colocar eles de volta na sociedade. Acho que é muito importante ouvir você falar que está na linha de frente ali, né? Que vê a situação do dia a dia, né? Às vezes quem está de fora tem uma opinião totalmente diferente, né? Fala assim, ou acha que é vagabundo, que não quer mudar, né? Sim. Ou não consegue ver esse lado assim também, que tem essa facilidade para alguns. Tem. E até aqueles que querem mudar, como que ele vai mudar, né? Como que ele vai arrumar emprego? Você mora onde? Pra você arrumar um emprego, você tem que ter um endereço, né? Exato. E para você ter um endereço, para você pagar um aluguel, você vai pagar como, né? Então tem todo esse lado, assim, de quem quer sair e daquele que também que você acabou se acostumando com essa situação, né? Sim, Que sim. Aparentemente até uma grande maioria, né? Talvez você que está mais na linha de frente pode falar a gente já tentou, melhor sobre eu me isso, né? lembro, assim, eu tenho uma lembrança nítida, assim, no meu início, de eu estar saindo da instituição que é no Bairro Alto e indo para o centro, resolver algumas coisas, e eu me deparei com um rapaz muito novo deitado na calçada. E sabe quando você passa, eu olhei, dei alguns passos, voltei e ele estava dormindo. Eu queria chamar, falei, mas eu não sei qual é a reação. Eu liguei para a instituição e falei para 2 rapazes, falei, vai até lá e vê. Ele até, no primeiro momento, ele veio, porque daí ele tomou um banho, ele se alimentou, ele dormiu naquele dia numa cama. Passou 2 dias, Cláudia, não me acostumo a ficar preso, não. A rua é melhor. Tem muito isso. Foi muito decepcionante. Foi a primeira vez que eu tentei ajudar alguém que não quis ajuda. Assim, foi difícil. O ano passado, dentre vários escritórios que o Dr. Oscar tem, a gente trabalhou no edifício Kennedy, ali na Praça José Bonifácio. E eu fiquei, acho que um período de 4, 5 meses com ele ali. E eu, como inserido nessa área, comecei a olhar pessoas em situação de rua, 5, 6 cardápios diferentes de alimentação. Exatamente. O cara falava assim, tal hora eles entregam sopa, tal hora eu Esperar prefiro o pessoal de tal denominação traz a sólida, né? Mas tal fulano traz suco, lanche, né? depois. O lanche. Sim. Lembrar de um fato que aconteceu comigo? Uma vez eu passei, tinha um rapaz em situação de rua assim, né? Eu peguei, fui e comprei um colchonete e um pão. Aí eu coloquei lá e fiquei no meu carro aqui mexendo no celular. Daqui a pouco eu vi o cara levantando assim, daí ele olhou pro colchonete, deixou lá, pegou o pão, olhou, acho que não gostou, chutou o pão fora. Falei, nossa, eu perdi minha grana com o colchonete. Aí o colchonete eu fui lá e peguei de volta, tá comigo até hoje. Aí que eu preciso, já tenho o meu já. O Oscar acompanhou desde o começo lá o projeto CAD, na época, né? E teve um peruano que falou uma vez, depois você vai dar o seu ponto de vista sobre isso. E ele falou assim, mas por que eu vou sair da rua, né? Da rua não, da situação de rua, porque se eu falar hoje morador de rua é complicado, então a gente tem que usar isso, a pessoa em situação de rua. As pessoas romantizam um problema, né? E ele falou assim, na praça eu tenho banheiro público toda hora limpinho e cheiroso, ele falou. Comida o pessoal leva pra gente de manhã, do almoço, à tarde e tal. Fica difícil, né, os caras? Como que a gente vai enfrentar uma situação dessa que a pessoa já tem uma ausência de responsabilidade? O Centro Pop tem essa filosofia, ou tinha essa filosofia, de a pessoa não ficar mais que 3 dias na rua, porque ela acostuma. O cara passou 3 dias na rua, ele acaba acostumando. Qual que é o seu olhar, né, no âmbito jurídico, também no âmbito pessoal, a respeito desse tipo de situação, das pessoas que vão e fomentam essa condição? Você se refere às pessoas que ajudam os que ficam? Dessa forma, como o Robson Calil fez, sim. como que a Cláudia fez, a gente se dispõe com o maior amor, né, vontade, boa vontade, porque eu sei que tem pessoas em casa que têm esse coração, exato. tem pessoas que me Ajudar, né? procuram, Exato. que tem ONGs que montam marmitas para levar, no frio levam cobertor, e tem todo esse acalanto do ser humano, né? Tem esse lado amoroso, né? Só que não sabe os bastidores de como funciona. A gente condiciona a pessoa. Eu estou falando que eu também sou assistente social de formação, e a gente sabe qual que é o problema de você fomentar esse tipo de comportamento.
Então eu queria dizer, você que está acostumado com toda essa área, e o seu olhar também filosófico, o seu olhar pessoal a respeito disso daí. A minha profissão fez eu ter um olhar muito mais racional disso. Isso que eu quero. Assim como a sua também, com Ao relação longo à do dependência tempo. química. Porque tudo que uma pessoa que quer ajudar quer ouvir, principalmente se for religiosa. Sim. Católico, evangélico, espírita, não importa. Quem vai lá ajudar vai de bom grado. Sim. E aí a pessoa chega lá, querendo ou não, quem está para receber ajuda já sabe o que tem que falar. Sim. Rapaz, eu quero mudar. E aquilo derrete o coração. E tem que nos tocar. Só que esse derreter o coração faz você contribuir para aquela pessoa não sair mais de lá. Então, existe uma questão. Tem como impedir que essas pessoas fiquem nos locais públicos e muitas vezes torne a praça como tinha Direito de tornado aqui? transitar, ir e vir, não Nós pode temos ser um direito de infringido. locomoção garantido na Constituição Federal. Alguns programas que têm sido feitos, especialmente no sul do país, algumas denúncias, né, estão sendo apuradas. Isso daí é crime, é criminoso. Colocar as pessoas no ônibus e mandar literalmente despejar em outro lugar. Isso não tem como. O Brasil não comporta esse tipo de comportamento. Mas nós não podemos também negar que o poder público tem uma obrigação com a população, como eu vou expor isso, que não é de rua. Por quê? Porque na praça aqui eu convivi muito tempo verificando isso. A população que reclama muitas vezes que não consegue ir com o filho lá porque tem alguém bêbado, drogado, deitado, falando palavrões. Dá até o medo da violência. Medo de assim, ser né? assaltado, uma coisa ou outra, muitas vezes defecando em locais públicos. Já viu muito isso. Muito, 3 horas da tarde. E isso não é um privilégio negativo, claro, né? Não é um prestígio de Piracicaba, Não. Sim. né? Falando inversamente. Eu dou aula em outras cidades, como por exemplo Tatuí. Tatuí, um dia eu passei numa cidadezinha. Tatuí é uma cidade menor, mais conservadora. Sim. Tem o conservatório de música. Tem um lugarzinho lá Pessoal que é que como se migra fosse muito também, né? uma Cracolândia. Eu falei, meu Deus, até aqui tem isso. Meus alunos falaram, ih, professor, todo lugar tem. Começaram a falar cidades menores ali. Onde eu quero chegar? Nós temos que dar um crédito também ao poder público para tomar medidas que incentivem quem quer sair dessa vida a sair. E aí a população que reclama vem e fica contra o poder público. E aí fica difícil. Por quê? De fato, é um direito doar. Mas isso tem colaborado no macro? Colabora no micro. Fiz a minha parte. Mas de um ponto de vista amplo, isso daí é totalmente prejudicial. Então, é uma questão a ser pensada racionalmente, não somente com a não só emoção. com o coração. E existem tantas instituições, não só em Piracicaba, né? Todo lugar tem instituições. Vai fazer doação, inclusive de o pessoas. próprio poder de- público. Quero mandar um abraço, né? Falando sobre poder público e pessoas também que estão engajadas. Samares, que está nos assistindo aí. Boa noite, Samares. Um grande abraço. Samares aí é a próxima convidada a estar participando do Manutenção Mental. E também a Mônica Olívia, lá de Charqueada, né? Grande abraço, Mônica. Esse é um tema muito importante que você abrangeu aqui. É uma história que está dando bastante polêmica, que é a respeito da nossa cidade, dos moradores que estão sendo retirados das ruas. Nós vamos falar sobre isso no decorrer da programação. Bacana, Oscar, esse ponto de vista. E, Cláudia, qual é a pior situação que você presenciou nesses 20 anos, se você relembra ou não, de alguém que veio pedir ajuda? Qual foi a pior situação que você encontrou um morador de rua ali na sua instituição? A forma que ele chegou até você? Isso a grande maioria não é. Chega todo dia, né, Cláudia? É todo dia e assim, a situação sempre são as mesmas. Tanto física, mental, né? Eles têm defasagem hoje em dia mais ainda, né? De alimentação, de banho. Então você chega ali num estado deplorável, né? Por isso que as pessoas não passam perto na rua, né? E aí assim vem até a gente. Alguns realmente não têm problema com álcool e droga, já recebemos muitos assim também. Tem realmente muitas porque- pessoas com comorbidades relacionadas Sim. ao uso, né? E Até que- mandar um abraço para a Bruna Nanias, a psicóloga que está nos assistindo, que é a próxima entrevistada, na próxima segunda-feira. Pode continuar, desculpa, eu interromper sua linha de raciocínio, mas é isso. Então, assim, eles chegam em situações deploráveis mesmo, né?
E só cortando, quando a pessoa Pois chega não. disposto realmente a mudar, né? É um outro caminho que você vai seguir daí, né? É mais fácil, né? É mais fácil. Né? Fala É em mais disposto a fácil. mudar. Você acredita na recuperação? Claro. Você tem alguém que você lembra assim que... É o meu papel nunca desistir. Tem que Você acredita acreditar, né? nessa recuperação, nessa reinserção social do ser humano que está nessa situação? Se encontra nessa situação de rua? Eu acredito desde que ele encontre onde ele se perdeu. Sim. Porque a motivação da gente assumir um aluguel, água, luz, telefone, ganhar um dinheiro honesto, pagar, tentar ser uma pessoa socialmente que se enquadra, ela custa muito caro. Porque é interessante uma coisa, eu não sou psicanalista, não sou ninguém dessa área, mas a gente acaba tendo uma vivência. Esse povo que largou mão da vida, ele não se mata. Não. Exatamente. Muitos se matam, cara. Muitos. Eu não tinha pensado Mas- nisso. Tem muitos. Sim, Tem eu muitos sei que de- existe o muito suicídio. Estou querendo suicídio é muito dizer grande. que muitos deles, Eu entendi eles isso. não querem mais um compromisso. Mas você fala assim, É. então posso acabar com a sua vida? Não. Entendeu? Se a polícia chega, ele assusta. Chega uma pessoa para fazer mal, que muitos deles correm risco. Na verdade, a gente tem medo deles, mas eles têm medo de dormir na rua, porque é perigoso. O que eu quero dizer? Para a pessoa voltar e falar, depois de todo esse tempo, eu quero voltar a tomar banho, a cortar o cabelo, a ter um dinheiro digno. E a comida que eu vou comer a partir de hoje não vai vir de uma doação, mas porque eu vou fazer por onde, ela tem que reconstruir tudo que foi derrubado. Aí eu acredito. Por exemplo, assim, como que você poderia ajudar uma pessoa, né, nessa situação? A pessoa quer mudar, qual que é os passos que você vai seguir? Primeiro, vamos tomar um banho, vamos de repente voltar a estudar ou arrumar um emprego primeiro, Sim. um lugar para morar. É um processo bem difícil de... Eu acredito que, primeiramente, a conscientização das pessoas que querem romantizar esse assunto. Isso é primordial. Como o Dr. Oscar disse, é complicado. Quando a pessoa ela perde a condição de raciocinar de uma forma nítida, porque todos nós somos sujeitos a surtar um momento da vida, né? Nós queremos racionalizar tantas coisas, mas tem hora que a gente surta. Eu acho- a gente acho que perde. ultimamente Eu já todo dia, surtei, viu? É. eu já cheguei a surtar Não e é? sair fora da realidade. E graças a um poder superior e também a muita ajuda da minha rede de apoio, consegui Sim. estabelecer de novo o raciocínio lógico das coisas. Você falou algumas das causas que podem deixar uma pessoa. Uma delas é a questão amorosa. Eu conheço bastante pessoas que eu trato, inclusive na instituição da Cláudia, que eu atendo lá também, que tiveram uma desilusão amorosa, quer dizer, projetaram a sua felicidade na mão de outra pessoa, gerou uma expectativa irreal e isso ocasionou na frustração. Nesse caso aí, fala, você arrumou outra mulher para pessoa, outro marido já... Mas não tem como, porque aquilo Foi foi... só uma piada. É lógico, se fosse assim, meu Deus, seria muito fácil. É muito mais difícil você restaurar a Arruma outra dor autoestima. de cabeça pro cara, que daí A ele já volta autoestima na é linha muito já. complicado E nós vamos porque falar de superação, Cláudio. O que é a superação, na realidade? É ultrapassar aquela linha que eu coloquei. Exato. Por exemplo, eu tenho uma A gente habilitação. falou sobre isso Falou semana sobre isso. passada. Eu preciso tirar uma habilitação. Eu tenho carro e não tenho habilitação. Eu tenho medo de passar em comando, eu tenho medo de bater o carro, eu tenho medo que aconteça qualquer coisa porque eu estou juridicamente contra a lei. É um erro. Mas se eu tiro essa habilitação, não precisa nem mostrar para ninguém. Eu estou tranquilo, está dentro do meu bolso. Então, até eu não ter a carta, a habilitação, eu estou sempre batendo ali porque eu não superei, eu não passei essa situação. E tem pessoas que hoje estão com essa ausência de responsabilidade, com essa situação de rua, porque não conseguiram lidar com os seus sentimentos. A inabilidade de lidar com os sentimentos ou de uma situação, nós estamos falando hoje sobre situação de rua, mas nós temos outros contextos, né? Nós temos a dependência medicamentosa, Sim. nós temos a dependência afetiva, nós temos aí casos de outras comorbidades relacionadas a É isso. muito amplo, porque pode ser também que uma pessoa, de repente, o cara perde o emprego ali, né? Imagina pra você pagar um aluguel hoje em dia, né? Você vai alugar, você tem que ter um fiador, né? Como que você vai alugar se você não tem um fiador, se você não tem uma renda? Tem esse lado também, que Tem pode esse levar a lado. pessoa à situação de rua. De Mas- repente o cara está em outra cidade, não tem um Pois parente é. próximo, né? É que uma coisa é a pessoa morar de uma forma totalmente inadequada num barraco feito com madeiras, resto de madeira. Essa pessoa tem uma casa. Entenda o que eu quero dizer? Sim. Está abaixo do nível de mínimo de dignidade de pessoa humana.
Mas aquela pessoa não se entregou ainda. Essa é a minha visão. Tem pobre não significa que você se entregou. Sim. Quando você entra numa casa humilde como essa, que eu já entrei e entro, por conta até da minha profissão, e a casa está limpa, que chega a dar vergonha da nossa, essa pessoa não se entregou. Sim. Ela entendeu, não é porque eu sou pobre, não é porque eu tenho carência do básico, que minha casa precisa ser suja. E aí, me corrija se eu estiver errado, vocês trabalham com isso. Você vê como a pessoa se enxerga. Eu estou pobre, mas eu tomo um banho. Eu sou pobre, mas eu escovo os meus dentes. Eu sou pobre, mas eu dou, dentro do mínimo que eu consigo, dignidade para os meus filhos. E aí uma pessoa que está lutando com unhas e dentes, mas não se entregou. Então, assim, morar debaixo de uma marquise ainda é diferente de morar debaixo de um barraco. Mas pode acontecer de uma pessoa de boa vontade, ele tá numa situação dessa real. Pode. Eu já conheci uma pessoa que... Perdeu o rumo da vida, tomou um Não, tombo. na verdade, assim, ele era catador de papelão, ele não bebia, não fumava, um cara de boa, só que ele não conseguia ultrapassar isso. Ele era catador de papelão. Depois ele era um cara tão bacana, que ele trabalhava aqui na Governador, e um dia até acho que é uma loja de Manos, né, eu falar o nome, até tentou arrumar um trampo para ele, mas o cara, como que ele ia entrar naquele trabalho? Não tinha onde ele morar, não tinha endereço. E tem a questão cultural também, né, Robert? Tem pessoas que não e têm. tem um lado também emocional. Sim. O cara tá tentando, Não tem apego mas nenhum. tem uma barreira ali. A gente não pode generalizar que todas as pessoas que Não, estão na jamais. rua, a gente já viu aqui que não é só por droga, essas coisas, né? Tem outros motivos, né? Então, é difícil detectar. Mas tem sim, assim, de 100 pessoas, uma ou duas ali são pessoas que querem voltar, mas Sim. como que ele vai ultrapassar esse Mas a gente limite, está falando né? hoje aqui de um assunto totalmente polêmico e assustador. 2013, 22 mil pessoas. Para 2025, Exatamente, 300? 365 É um salto mil, muito é grande, cara. muito. Assim, o nosso programa é direcionado para você que quer ver a recuperação, você que quer ver transformação e entender um pouco mais sobre isso. Posso falar de um dado global para te assustar um pouco mais? Meu Deus. Aquele que eu li é sobre o Brasil. Situação global. Estimativas recentes de instituições como UN Habitat apontam que cerca de 318 milhões de pessoas no mundo são consideradas sem teto ou completamente desabrigadas. Enquanto 2,8 bilhões vivem em habitação adequada, como por exemplo, em favelas ou casas precárias, que eu estava falando. Sim, não mora sim. na rua, mas mora de um jeito que não era para morar. Em comparações históricas, os dados sugerem que esse número aumentou ao longo das décadas. Por exemplo, estimativas da ONU de décadas atrás indicavam cerca de 100 milhões de pessoas sem teto no mundo. Mas hoje, as estimativas chegam a cerca de 300 milhões. Meu Deus. E aí nós vamos para os Estados Unidos e para a Europa, esses números são alarmantes. Porque todo lugar, nós aqui né? achamos que tudo acontece aqui. Eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos e quando a maioria vai ali... Eu fui convidado para estar nos Estados Unidos por ele e não tinha passaporte na época. Você acredita nisso? Não foi porque não tinha passaporte. Agora que eu tenho, não convida eu. Por isso que você tem que deixar sempre a bala na agulha. Falei, se tem passaporte, você vai. Se não tem... É mole. É fomos eu, verdade, amigo. viu, Cláudio? É verdade. E das vezes que eu fui pra lá, algumas eu fui pra Flórida. Aquilo não é verdade. Aquilo lá que você olha em Orlando, você fala, os Estados Unidos não é assim. Existem locais. Aí você vai para os grandes centros, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York, tem muitos mendigos. Muito, né? E quando você vai para Detroit, nós fizemos uma parada ali de 6 horas. A orientação foi: não desçam porque é perigoso andar na Perigosíssimo, rua. né? Detroit foi devastada pelo crack. E aí nós vemos essas imagens que nós vemos. Você me mandou um vídeo esses Isso. dias. Então o que eu quero dizer, não é um problema mais regionalizado, brasileiro, é um problema mundial. E se é um problema mundial, inclusive nos Estados Unidos e na Europa, nós não podemos jogar isso só na pobreza, concordam? É um problema de saúde mental e aí nós caímos aqui no programa de vocês que trata sobre saúde mental. Manutenção Eu mental. estava falando pro Robson, e quero que você ouça muito bem isso, Cláudio, que eu tenho escutado bastante isso até dentro da sua instituição. Como o próprio dependente químico romantiza a questão da dependência química. Eu tenho pessoas que falam assim, ó, estão lá, a vida inteira fizeram uso de substância, ultrapassaram a linha do certo e do errado há muito tempo, mas eles falam assim, viu, não gosto que fale que eu sou dependente químico.
Tanto é que eles ludibriam mulheres pela internet e Sim. não falam que eles são Não. usuários, não falam que eles estão internados. Eles fantasiam uma história. Sim. E assim, pera um pouquinho. Se uma pessoa tem um câncer e ela vence o câncer, qual que é a primeira coisa? Eu venci o câncer, faz aquela festa, todo mundo estoura fogos. Então, e a dependência química? Eu não vou falar? O Thiago não vai falar que eu fui um dependente químico, que sou um dependente químico em recuperação, que estou aqui hoje falando sobre um assunto que quase acabou com a minha vida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de uma pessoa na situação que se sujeita a viver em situação de rua. Eu, por um momento da minha vida, eu queria ir embora. Eu queria morar na rua. Eu queria sair daqui de Piracicaba porque eu tinha vergonha do que poderia acontecer. Nem tinha acontecido ainda. Mas eu falei, eu prefiro me isolar, não quero que minha mãe me veja assim, que é uma batalhadora, me deu educação, me deu tudo que ela poderia dar, e eu não estou conseguindo sair desse vício. Eu me fechava, o Oscar chegou a entrar na minha casa e tirar pedra de crack desse tamanho da minha mão. Há muitos anos, há 20 anos atrás. E não falo isso por causa do tempo, não, porque eu tenho orgulho de chegar onde eu cheguei, de ter estudado, de hoje estar me capacitando cada vez mais. Mas tenho orgulho de falar também que é possível você sair dessa situação. A gente está aqui hoje falando sobre isso. Então, não se envergonhe dessa situação. Use isso como uma ferramenta de impulsionamento, para mostrar para as pessoas, como nós estamos querendo fazer aqui, desmistificar essa questão desse estereótipo de vagabundagem, de falta de vergonha na cara. Porque eu tive base cultural, eu tive família, eu tive amigos, eu tive emprego desde cedo e mesmo assim quase joguei tudo para morar na rua. Eu acho que aí vem uma situação que eu sempre falo. O que a gente precisa tirar a visão do preconceito, de ser visto o problema da dependência química como uma doença. Então, por que eu vou me esconder que eu sou um dependente químico? Pelo Eu tenho contrário, tem que agir com a vergonha. verdade, não é É isso, verdade? Essa Sim, pessoa porque que- eu costumo falar, né, quando você entra em recuperação, você tem que ter muito orgulho de você. Você tem que ter orgulho de falar, eu sou um dependente químico em Acho que recuperação. essa informação é importante passar não só para o dependente químico, como para os familiares também, que é uma doença, né? Sim. De repente a pessoa que está nesse vício, assim, ela não consegue perceber isso. Às vezes aí é que entra a família para tentar ajudar quando ela entende que é uma doença. Por exemplo, se o cara está com câncer, a família vai ajudar, né? Exatamente. Se a família consegue perceber que é uma doença também, ela vai procurar ajudar, né? E aí vai da pessoa também querer porque ser não é uma ajudada, né? coisa que é falado, né? Vamos falar da dependência química como uma doença. Não é falado. Exatamente. Aí É só que tirar falado essa na parte romantização, né? da parte criminal, que é um bandido, que é isso, que é Quer ser aquilo. Não vergonha, né, fala, e tal. né? Então, primeiro a gente tirar essa parte do preconceito, que eu acho que acaba sendo mais fácil deles assumirem que precisam de ajuda, da família ajudar, e o nosso trabalho se torna mais fácil também. Sim. E eles não vão ter a vergonha A de gente falar. tem "Ah, esse eu sou um estereótipo, dependente esse químico em preconceito, recuperação." mas todo mundo tem alguém na família que está nesse contexto. Tem. Todo mundo tem alguém que conhece alguém que sofre, igual ele falou. Se tem um vizinho que está em estado terminal ali, está com câncer avançado e precisa de uma máquina para fazer ele respirar, todo mundo faz vaquinha, faz isso aquilo para ajudar aquela família, não é? Sim. Mas se tem um dependente químico lá que está vendendo a casa inteira, que está adoecendo a família inteira, o pessoal quer até, não vá lá, porque ali né, tem Exatamente. afasta em vez de aproximar. E não. Eu tinha um projeto que eu apresentei na prefeitura no passado, os caras estavam junto, que é o terapeuta no bairro. Quantas pessoas não têm condições e está hoje acessando um serviço público como o CAPS, que funciona em período diurno, porque a família trabalha. A família não tem condições de sair do seu serviço para estar indo lá. Eu apresentei um projeto onde que eu e uma equipe de terapeutas estariam nos centros comunitários, nesses varejões, uma vez por semana à noite, para atender os familiares codependentes, para dar instruções, conscientização, direcionamento às redes, né? Possibilidades de amenizar um pouco o sofrimento e a dor que é causada por esse pandemônio de sentimentos, nessa montanha-russa de vida e vindas. E eu não tive apoio nenhum. De apoio, logicamente, do Milton, do Sinticomp, do Oscar, que colaborou, de algumas pessoas que estão inseridas aqui, mas ficou na praia. É difícil, por quê? Por que esse impedimento? Porque as pessoas têm esse estereótipo ainda, né, de falta de responsabilidade, vagabundagem, Do enfim. ponto de vista político, eu acho que é uma sinuca complicada para o Imagino político. que seja mesmo, né? Por quê? Existe uma concepção que eu concordo muito, que o político, ele nunca é o independente. O político, ele faz políticas públicas de acordo com o que o público que vai votar nele precisa ouvir. Interesse Tem interesse. pessoal. Ponto.
Isso não é no Brasil, é no mundo. Você não fala exatamente o que tem que ser feito. Se fosse assim, Piracicaba não encheria a Arma do Salles novamente, porque já teriam sido trocados os dutos. Há muito tempo. Agora, os milhões que vão custar para trocar os dutos, a população não vai dar valor. Um exemplo. Entendi. Até porque não é todo dia que está enchendo. Melhor 2, 3 você- dias no ano. Recapeamento Temporada. e assim, exatamente. Exatamente. Puxa. Então, é um problema. Então, não adianta trazer só para o poder público um problema que é social. Se você acha que o Trump é um louco, não se esqueça que ele foi eleito. Se você acha, seja lá o que for, do Lula, ele foi eleito. O que você achasse do Bolsonaro, então, querendo ou não, uma parcela considerável da população concorda com aquilo que você acha absurdo. Então, a gente tem que repensar enquanto sociedade. Onde eu quero chegar? Tudo isso que nós estamos falando, políticas públicas, significa dinheiro. Investir significa dinheiro. Não significa outra coisa, não significa ideias. Dinheiro. Se um grupo de terapeutas, um grupo de assistentes sociais, se a Secretaria de Assistência Social fizer um projeto fantástico e falar que vai investir não sei quantos milhões para fazer um recadastramento, um redirecionamento para os moradores de rua ou para dependentes químicos, a população, do modo geral, vai olhar. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu escuto isso quando eu falo que atuo na área criminal. Você defende bandido? Quem é o bandido? Todo mundo que não seja meu filho. Quem é bandido? Todo mundo que não seja eu. Exatamente. Maconheiro não presta. Se for meu filho, presta, porque ele É bonzinho. ele cometeu um erro. Então, assim, eu lido com isso todos os dias. Eu sou promotor de justiça com os outros e o meu próprio defensor de maneira fantástica. Então, se o poder público hoje chegar e falar, nós estamos e investir, falar, então quer dizer que meu dinheiro vai para vagabundo? Exatamente. Exatamente. Então quer dizer que eu vou jogar dinheiro no lixo? Fio, a gente paga imposto para o prefeito vir gastar um dinheiro com isso. Então eu acho que essa é uma encruzilhada que o prefeito, o governador, a União, do modo geral, entende uma dificuldade. Eu vou chamar um intervalo comercial. Nós temos um recadinho para vocês e logo a gente está de volta. Quem mora em Piracicaba não precisa mais ficar na fila da UPA. É só baixar o aplicativo PiraSUS Digital e receber atendimento médico por teleconsulta. Muito simples. Baixe o aplicativo no Google Play ou App Store. Depois, faça seu cadastro, agende a consulta e fale com o médico por vídeo. Ele pode fazer um encaminhamento ou até mandar receita e atestado no seu e-mail. PiraSUS Digital. Sua consulta sem sair de casa, sem perder tempo, direto no seu celular. Nosso intervalo aqui é rápido, porque o assunto aqui está rendendo, né? Quer terminar a linha de raciocínio, doutor Oscar? Não, concluindo, tudo depende do investimento, né? Então, vamos dizer assim, questões criminais. A polícia pode fazer o trabalho que for. Não tem como, que nós chamamos de... E que tem feito um trabalho maravilhoso. Exato. Então, assim, você vai fazer um trabalho... É igual a criminalidade. A criminalidade tem um fundo social e ninguém pode negar isso. Sim. Tá? Então, assim, se você entra e prende 10 traficantes, 20, 30, não é nada perto do que se movimenta. Ao lei da oferta e da demanda, da procura. E as pessoas que são envolvidas com o crime entram cada vez mais cedo no crime. Então, assim, existe o livre-arbítrio, tudo, mas o ambiente ele é arrebatador. Infelizmente. Se não fosse assim, as pessoas também que estudam em bons colégios, conhecem outras línguas e tudo mais, também não seriam boas pessoas. Isso já é um tema superado. Então, resumindo, a população tem que começar a entender que quando você não permite que o poder público invista com políticas públicas e dinheiro em determinados setores, você está plantando. Quando você finge que você não está vendo um problema, esse problema vai chegar até você. Enquanto eu estou no meu condomínio, não tem problema. Mas o dia que esse marginal, que esse dependente... Invadir a sua zona de conforto? Chegar na entrada do seu condomínio, você vai ficar alvoroçado. Eu quero providências, mas a providência nós tentamos tomar e vocês não aprovaram. Então a gente tem que escolher como sociedade prioridades. Sim. Nem sempre a prioridade é aquilo que é visto. Tem que ser uma coisa de infraestrutura. Só voltando um pouco, então, na questão das pessoas em situação de ruas, né? Uma coisa que a gente pode concordar aqui é que é um tema complexo.
muito complexo, né? E também que dentro desse tema complexo tem pessoas que realmente estão com necessidades, outras não. E às vezes as pessoas que querem ajudar, muitas vezes ajudam de forma errada, né? Pensando em tudo isso que a gente conversou aqui, de repente você sair para dar alimento para eles ali todos os dias, pode ser uma coisa... Você tocou no assunto, Calil. Qual seria a maneira correta nessa questão do alimento, por exemplo? Cara, isso é muito fácil de responder. É tão fácil que eu vou falar para a Cláudia responder. Cláudia, não, eu queria esse gancho aí. Posso? Bate Porque assim, a gente vê difícil, tantas pessoas... Se você não souber, fala para os caras. Eu vou dar uma alternativa para você. Uma alternativa que eu quero falar sobre o projeto da Cláudia, então eu vou deixar essa bola para ela falar daqui a pouquinho. Mas uma alternativa para você que gosta de fazer essa ação social, de levar um alimento para a pessoa que você supostamente acredita que esteja necessitando desse alimento. Nós temos um trabalho social, eu falo, a cidade de Piracicaba foi agraciada, o pastor Valdemir Graia, isso há 20 anos atrás, que é o Fome 1, que hoje ali tem como o mineiro, o irmão Carlos, ali na frente desse trabalho, que todo dia serve o alimento para a pessoa em situação de rua. Porém, essa pessoa que está em situação de rua tem que ir até lá e levar no mínimo R$1 ou 60 latinhas. Eu nunca vi ele não dar alimento para alguém. Então, se você vai doar, quer levar uma marmita, leva a doação lá no restaurante, na Voluntários. Faz essa ação que eles vão estar sendo alimentados, porque eles têm que se deslocar da sua zona de conforto, entrar dentro do restaurante, escutar uma palavra ali que o irmão Carlos desce a lenha neles ali. É uma forma interessante, né? Eles já passam a responsabilidade. Aqueles que querem mudar, eles já vão achar um caminho aí. Exatamente. Aqueles que não estão nem aí, que falam, não, eu consigo aqui mesmo a comida aqui, um dinheiro. Porque muitas vezes essa forma de ajudar também é uma forma de se autopromover. As pessoas vão lá e querem tirar fotos, fazendo isso aquilo. Se realmente for de coração, vai lá e entrega para o irmão Carlos a sua doação, seu alimento, sua... Mas, Cláudia, a Cláudia ela está à frente do dia a dia assistencial. Projeto maravilhoso, que antigamente era Casa Dia, hoje é um albergue assistencial, voltado também para essa reinserção, ressocialização e aparato, a comorbidade relacionada ao uso de drogas e álcool em excesso. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta hoje dentro do dia a dia? Seja ela financeira, seja ela na parte do atendimento. Está aberto para você falar sobre as dificuldades, sobre parcerias que você almeja, sobre profissionais que você pode abrir o espaço para estar atendendo de forma voluntária. Fique à vontade, Cláudia, para falar. Eu acho que nossa primeira dificuldade é o preconceito. Então, a gente tendo esse preconceito, a gente tem muito poucas pessoas que aceitam ajudar. Sim. Então, assim, nós temos muita dificuldade financeira, porque nós trabalhamos com pessoas que estão em situação de rua, que não tem mais trabalho, não tem, o que a gente estava falando até agora. Então, assim, nós precisamos, porque são homens adultos, né, que vêm à procura e que vão ter 4 refeições diárias. Então, você imagine você alimentar um homem, vamos colocar um só. 4 refeições diárias. Comem bem, comem bem. Né? Eu visito instituições há mais de 10 anos que eu visito. Comem bem, Oscar. Então, assim, você imagine você fazer isso todos os dias. Então, é muita dificuldade. Às vezes, ao ano passado, eu estava conversando com um contador e ele foi perguntando, ele falou assim, viu, como é que você dá conta? Como é que você está alimentando esse povo? Eu falei, não sei, providência de Deus, bem. Porque sempre Deus está no comando ali. Porque não é fácil. Então, assim, através do preconceito, eu tenho uma luta muito grande na sociedade com relação ao dependente químico. Então, assim, tudo que aparece, vai ter um evento... Eu estou dentro. Justamente para falar sobre isso, porque a sociedade tem que saber que é uma doença, e com isso eles vão perder esse preconceito de nos ajudar. E para quem não sabe, desde 1970 é considerado como uma doença pela OMS. Sim. E o que nós precisamos? Não é só também do aporte financeiro, mas de pessoas. Que eu costumo falar, às vezes uma pessoa liga para mim, viu, o que você está precisando? O que eu posso te ajudar? Um abraço, uma conversa. Porque a grande maioria ali não tem família, não tem ninguém. Tem eu, os coordenadores, né, os terapeutas, o Tiago, que os atende, e não tem mais ninguém. Então, assim, a pessoa vai lá para dar um abraço, para conversar. Eu tenho minha mãe,
que ela desce quase todos os dias trabalhar comigo, porque ela adora ficar Vira com os mãezona meninos. dos meninos, Ela né? é a avó. A avó de A todo mãezona mundo. é Então, você. assim, ela Paizão ama. é André. Grande abraço aí, Andrezão. Então, assim, ela ama ali. Então, e eles gostam. Então, eu vejo. Gente, é um abraço, é uma conversa. Não precisa ter financeiro. O financeiro é importante, mas... Então, Sim. você que está aí em Sim. casa, que quer colaborar com essa causa, E quer colaborar do jeito certo. do jeito certo, procura lá o Dia a Dia Vai nos Assistencial. conhecer. Dia, A né? porta está Assistencial. aberta. Coloca pra aí nos Casa conhecer. Dia em qualquer rede Casa social, Dia. você vai chegar na Cláudia. A gente tem uns 10 minutos finais aí. Show de bola. E eu quero fazer uma pergunta pro Oscar, depois você faz a pergunta pra Cláudia. Pode ser, Calilzão? Pode ser. Calil mora no meu coração. Robson Calil, o homem mais bonito do Brasil. Você não É conhece. verdade isso. Oscar, você conhece algum caso de superação na área judicial que venceu essa situação? Se conhece, fale esse caso, que venceu as drogas, que você conhece aí nesse âmbito jurídico. E qual mensagem você deixa para quem está nos assistindo para não entrar nessa vida? As drogas, sim. Mas eu não acredito nessa recuperação romântica. Romantizada, tá? Eu não acredito. Quando você fala, você acredita que a pessoa fica livre das drogas? Eu respondo que não. Você tem eu aqui que você sabe. Tá, mas assim, não. Eu acredito que a pessoa, depois de 30 anos sem ver uma cocaína, se ela foi usuária, se ela foi alcoólatra, então a pessoa tem que realmente virar a chave e lutar todos os dias. O dia que ela achar que ela está forte, ela volta. Essa é a minha concepção. Exatamente. Tá né? certíssimo. Tá certinho. Então, Certo. assim, Sim. eu já vi pessoas com recaída depois de anos, sem ter absolutamente nenhum... 20 anos, né, Oscar? Eu também. 20 Então, anos. assim, É como dá para comparar com um cara que é diabético, se ele Mesma vacilar coisa, ali, vacilou. ele cai de novo, né? Sim. Importante então, pensar dessa forma. né? justamente. Então, assim, eu acredito que sim. Acredito que sim, mas de uma maneira clássica. Por quê? Algumas questões com relação à droga e talvez se aplique à questão da situação de rua. Primeira delas, a pessoa tem que reconhecer que está doente. Enquanto a pessoa não reconhecer, não tem nem o que conversar com a pessoa. A pessoa acha que está no controle, você sabe melhor que ninguém, você também. Sim. É uma perda de tempo tentar lidar com uma pessoa que acha que ainda está no controle do vício, seja ele qual for. Então não tem condição. A segunda é que a pessoa tem que reaprender, ou aprender se ela já nunca teve, ela tem que aprender a se gostar, a se amar. Eu já falei para várias pessoas, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Eu não posso gostar de você mais do que você gosta de você. Senão fica desproporcional, disfuncional. Então eu querer o seu bem mais do que você quer é um Jamais. desgaste. E é nisso que eu acho, não é uma afirmação absoluta, que o codependente se desgasta. Sim. O familiar sempre acha que alguém influencia o filho dele a usar drogas. É muito só cortando assim, emendando o que você está falando. É muito comum pessoas procurarem o AA, né, para se tratar. E para os familiares tem o Al-Anon, é isso? É um Tem tipo também de amor estudo exigente. Sim, amor sim. exigente, né? Tem. Para conhecer um pouco. Olha, dentro dessas mais considerações sobre esse assunto, finais que você falou e dentro dessa colocação que o Calil disse também, a Samara está falando aqui que na rua tem pessoas organizadas que tomam banho, que tem as malas tem as malas normalzinha e tem uma organização, segundo ela, invejável, tá? Não acredito, até porque a Sama... Né, A Sama está inserida nesse meio, né? Se tem alguém que conhece sobre esse assunto, é a Samares. Um abraço para a Vai Samares, estar aqui aí, com a uma grande gente. amiga. Então, existem exceções, com certeza. Sim, E você sim. conhece eu alguém? Perguntei para consegue recordar de alguém, seja da época da igreja, que venceu o vício, está sim. vencendo? O vício, sim, claro. Mas desse jeito, consciente. Não é um cara que depois de 10 anos fala, vou tomar uma cerveja porque agora já tô bom. Mas Não pode é. falar que superou. Sim, e morador de rua eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Eu não tenho nenhum problema de falar isso. Eu não conheço nenhum que voltou, né? Talvez você não se recorde, mas tem. Da época do Projeto CAD. Ah, sim, Nós claro, é temos- verdade. Nós ficou De 18 fato, anos na rua. com certeza, é Conseguiu verdade. tirar a habilitação, comprou Sim, é moto e verdade. carro. Eu tinha esquecido desse caso, que foi um dos primeiros seus, né? Exatamente. Sim, o rapaz falava inglês. E era- tem esse também, e tem o que
teve um filho, tal. Sim, é verdade. Tem Fez até um vários. carreto pra mim. Exato. Olha, ele conhece Não dois podemos agora, falar né? nós, a gente já Sim, conhece ó, dois. pois é. É que a gente sempre associa o vício, vê como são as coisas? Eu vício- penso, né? A gente não É pensa. legal isso, porque a gente associa o vício, né? Tipo, a uma pessoa que está perdido, mas nem todos são. E acho que a ideia da manutenção mental é isso, a gente olhar dessa forma, nem todos são, e nem sempre o jeito que a gente acha que está ajudando, a gente está ajudando, né? Então tem que aproveitar assim, o conhecimento da Cláudia, né? Que está mais à frente, o seu também, que está na parte mais jurídica, né? E olhar mais amplamente para isso daí, né? Não generalizar como todos ali são drogas, todos são perdidos, né? Mais ou menos isso. E Cláudia, minha querida, qual mensagem você deixa? Na verdade, qual o recado você quer passar para as pessoas que estão sofrendo hoje? Os familiares, principalmente, que você tem acompanhado, toda essa estrutura, conversa com os familiares. Qual o recado que você passa para aquela família que está sofrendo hoje, que está nos assistindo? Procura a ajuda que o Robson falou bem, né? Naranon, o Amor Exigente, isso para os familiares, né? Pode nos procurar também, que estamos, né, para isso, para que os jovens, eu gostaria muito, isso é um projeto muito grande, assim, de a gente fazer prevenção, porque famílias, Prevenção é tudo, né? Prevenção vamos prestar também. atenção nos Se fala nossos pouco. jovens. Infelizmente, nós não temos. E aos nossos jovens que estão cada vez mais cedo, bebida... Né? É lindo agora. Porta porque de agora entrada, já né? não é mais bonito fumar, né? Agora é bonito beber. Na nossa época era mais fumar. Então, vamos prestar atenção, pais. Presta atenção, porque aquele dosinha daquela cachaça colorida que eles estão tomando hoje Os famosos copões, pode né? ser o próximo em situação de rua. Com certeza Como será. o Dr. Oscar falou. Também? Considerações finais de Robson Calil? Só deixar essa mensagem também que, por pior que a pessoa esteja, tem como mudar, né? Acho que Com tem certeza. pessoas que estão dispostas a ajudar, tem pessoas que já chegaram no fundo do poço, cavaram mais um pouco e conseguiram sair, conseguiram mudar. Então, acho que deixar esse recado para os familiares que estão vendo, né? Para chegar até essas pessoas que Você estão no sabe fundo que eu do poço. ouvi uma vez, porque todo mundo Familiares. fala assim, ó, fundo do poço. Mas o poço, o fundo dele tem água cristalina. É real. Só, fale você. Considerações finais, meu amigo Dr. Oscar? É um tema que nós não gostamos de falar, mas temos que falar. É simples assim. Nós temos que encarar as coisas como elas são, entender que como sociedade é um problema de todos, Exatamente. né? Não é um problema só do poder público, só da polícia, só dos governantes e só da igreja, inclusive, né? Dos grupos espíritas que vão lá dar comida, dos evangélicos, dos católicos, da maçonaria, que eu sei. Que fazem Eu tô um trabalho falando porque se maravilhoso tem um também. lugar que eu sei que todo esse povo ajuda, é morador de rua, né? Inacreditável, né? Então eu sei, católico, protestante, espírita, maçom. Então, assim, não é um problema de cada um. Cada morador de rua que você finge que não está ali, ele está ali. Sim. Você pular ele e fingir que ele não existe, não vai mudar nada. Então, é bom a gente mudar a chave. Né? Para você Sim. que não entendeu ainda, manutenção mental é isso. Todo dia fazer uma autoavaliação, não só pessoal, mas também do contexto. Porque hoje nós estamos aqui com um professor de direito, um advogado, que dentro da sua rede de trabalho, com o uso das drogas e decorrência da violência que desencadeia, o trabalho dele aumenta. Para a Cláudia, que é assistente social e está inserida diretamente no acolhimento e tratamento do dependente químico e alcoólico, a rede de trabalho dela só aumenta. Para o terapeuta psicanalista Felizmente. Tiago Lima, só aumenta. Então, é um nicho, vamos falar assim, é um nicho que só tende a crescer. Se você não entender e continuar romantizando, a tendência é essa bomba uma hora estourar. Se não estourar no seu colo, vai estourar perto de você. Considerações finais, Cláudia? Vamos prestar atenção na nossa juventude, vamos prestar atenção nas pessoas que estão em situação de rua, né? Vamos prestar atenção nas instituições que fazem um trabalho, né, voltado a todas essas pessoas, ajudar a que eles voltem à sociedade, a que eles tenham a sua autoestima renovada,
que eu acho que é a parte mais difícil do nosso trabalho lá dentro, é isso, porque sempre o morador de rua, o dependente químico, ele acha que ele é o pior de todos, que ele nunca vai conseguir o melhor. Então, vamos ajudar nesse sentido. É bem isso mesmo, né? A parte mental é o principal, é o mais difícil. Eu acredito que a gente alcançou aí Foi o objetivo, um bate-papo bacana. Aprendi bastante. Para você que quer saber mais sobre a dependência química, tem várias vertentes e pessoas que falam sobre tratamento. Você pode conseguir uma internação involuntária através do escritório de advocacia, através de ordens judiciais, aí procura o Dr. Oscar. Rede social, Dr. Oscar? @Oscar Cursos e Treinamentos. Oscar Cursos. Oscar Cursos e Treinamentos. Ou oscarcursos.com.br. Rede social, Cláudia? Casa Dia de Piracicaba. Rede social. O meu é só seguir o manutenção mental aí, que eu vou estar sempre aqui. O meu também, terapeuta Thiago Lima. Agradeço a você que esteve conosco até agora. E segunda-feira que vem, às 7 horas em ponto, nós temos um compromisso aqui novamente. Estaremos recebendo... Agradecer, né, a TV Metropolitana. Com certeza, né? Aí, nosso amigo apoiou. Danilo, obrigado. Agora Obrigado, é a nossa Danilo. casa aqui, TV Metropolitana. Abraço, Danilo. E na Tamo segunda-feira que vem, nós teremos aqui Bruna Ananias, psicóloga, falando sobre inclusão social. Você não pode perder. Grande abraço a vocês. Obrigado por estar conosco aí. Obrigada. Até.